Olá, amigos do blog do São Paulo. Hoje nós faremos uma entrevista mais do que especial. Nós conversaremos hoje, eu e a Kátia, com um São Paulino muito ilustre. Ele foi governador do estado de São Paulo, foi presidente do São Paulo Futebol Clube. Conversaremos hoje com o senhor Laudo Natel. Tudo bom, senhor Laudo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela presença, por tirar um pouquinho do seu tempo e nos atender o blog do São Paulo. Vou lhe fazer uma primeira pergunta. O senhor contar um pouco da história sua vinculada ao São Paulo Futebol Clube, essa história tão rica que o senhor tem com o clube. Bom, você me dá a oportunidade de uma manifestação inicial. Por que eu estou no São Paulo Futebol Clube? Eu fui um menino de roça. Meu pai foi um administrador de fazenda. No meu tempo de roça, eu fiz o curso primário, indo e voltando à cidade a cavalo. Até então, nunca ouvi falar em futebol. Nunca ouvi meu pai falar em futebol. E, ao mesmo tempo, eu não ia para a cidade a cavalo e voltava para a fazenda. Naquele tempo não havia televisão, o rádio ainda era muito incipiente. Eu me lembro do primeiro rádio de fazenda, que ainda era de fone, não tinha nem alto-falante. E, ao mesmo tempo, muita estática, era difícil a audição. E nem sequer havia noticiário de futebol naquele tempo, pelo menos que eu me lembre. Então, na cidade, é claro, eu tinha contato e sabia da existência de futebol, ouvia falar em futebol. Até que um dia eu ouvi falar na existência de um clube que estava sendo fundado, São Paulo Futebol Clube. Eu que até então nunca me interessei por futebol, pelo menos acho que me simpatizei com o nome. Acho que a partir daquele momento eu comecei a me interessar por futebol e a acompanhar a vida do São Paulo Futebol Clube. Eu morei no interior muitos anos, eu sou interiorano. Eu nasci no interior de São Paulo e só vim para São Paulo no final de 1945, porque eu sou um bancário e o meu banco tinha sede em Marília. E a vinda para o São Paulo foi exatamente para funcionar aqui a partir de 1º de janeiro de 46. A matriz, que era em Marília, passou a ser em São Paulo. Então, a partir daí, eu comecei a acompanhar a miúde a vida do São Paulo. De início, já me tornei sócio e acompanhei a vida do São Paulo, assistindo jogos, me interessando pelo clube. O São Paulo, que foi fundado em no ano de 1930, viveu até 1935. No começo de 1935, o São Paulo foi extinto. E um grupo que não se conformou com a extinção do São Paulo, refundou praticamente o clube no mesmo ano, no final de 1935. A partir daí, o São Paulo começou a se projetar no cenário esportivo, mas é evidente que naquele tempo a renda de futebol era apenas bilheteria. E o São Paulo, com as suas contratações, com a sua projeção, ele também foi se endividando. E houve um momento que ele tinha uma situação muito difícil. Aí um grupo de amigos meus que eram vinculados ao São Paulo entenderam de me levar para o São Paulo, não só por ser São Paulino, mas principalmente porque eu já, muito moço, eu fui diretor de banco. Aos 30 anos de idade eu já era diretor de banco. E talvez que nessa qualidade, olhando para o aspecto financeiro, eu pudesse encontrar alguma solução que pudesse salvar o São Paulo. E fui para o São Paulo a convite do saudoso presidente Cícero Pompeu Toledo, com o objetivo de ficar lá um ano. E fiquei um ano observando a vida do São Paulo, tomando várias providências, até que eu fui me enfronhando na vida do clube e foi muito difícil que eu saísse no primeiro ano. E com o correr do tempo, também ocorreu uma doença no Cícero Pompeu Toledo, aliás, veio aparecer, eu acho que em 1958, ainda quando o estádio estava no começo. E eu acabei, que fiquei 6 anos como diretor de finanças, acabei presidente por 14 anos seguidos. Esta é a minha vida no São Paulo. A ideia de ter um estádio no São Paulo é uma ideia muito antiga. Eu acho que ela é uma aspiração do São Paulo desde que o São Paulo existe. O São Paulo tentou, inclusive, fazer um estádio no Canindé.
Mas a área do Canindé, que o São Paulo adquiriu há muitos anos, ela foi desapropriada, quase um terço da área. Se não me engano, a área total era de 60 mil metros e 20 mil metros foi desapropriado para fazer a atual marginal do Tietê. Isso inviabilizava o São Paulo, porque o sonho do São Paulo era ter um grande estádio. Daí a razão. E meio em todas as dificuldades, mesmo lutando para pagar as dívidas do São Paulo, houve esse objetivo de lançar o estádio do Morumbi. E é por isso que eu estou lá 6 anos como diretor financeiro e 20 anos como presidente, vendendo ideias exclusivamente. O São Paulo é uma obra de igreja, feito como se fosse a igreja. Por isso demorou 18 anos para ser construído. Não tem um cruzeiro de dinheiro público, não tem um cruzeiro de dinheiro de ninguém. Exclusivamente vendendo ideia. Modernamente isso se chamaria marketing. Mas na realidade é venda de ideias, é tipo educativo, cadeira patrimonial, campanha de cimento, rifa, tudo quanto é invenção que veio na cabeça de alguém, o São Paulo foi adaptando, e é uma obra exclusivamente de fé e de perseverança. Eu costumo dizer que o título, o estádio chama-se Cícero Pompeu Toledo, uma homenagem a um grande São Paulino que ele foi. Mas se tivesse que ter um subtítulo, seria exatamente esse: fé e perseverança. Fé, porque o clube é conhecido como o Clube da Fé. E perseverança, porque precisa muita perseverança para lutar durante 18 anos, aguentando a tensão da torcida, porque a torcida quer sempre o resultado. Sim. O São Paulo nunca fez feio, mas também não tinha um título, uma montagem para ganhar títulos. E essa perseverança de toda uma equipe que me cercou durante todos esses anos é que possibilitou esse grande estádio que é o Morumbi. Que muita gente diz hoje que está defasado, eu diria que está modernizado. Quem diz que o Morumbi está defasado, que me perdoe, mas talvez não conheça o estádio. É isso que eu tinha a dizer inicialmente e me coloco à sua disposição para outras perguntas que você queira fazer. Que introdução. Cara. Até me emocionei aqui um pouquinho, ouvindo a história, né? Falando aí de fé e perseverança, a gente vê aí as pessoas às vezes desistindo tão fácil, né? Do clube, do São Paulo, e isso me chateia muito, sabe? Desculpa. Seguindo aqui as perguntas, né? O senhor falou tanto aí da construção do Morumbi, que foi uma obra paroquial. A gente ouve muito os nossos adversários nos atacarem com infâmias mesmo, dizendo, da época da construção do Morumbi, dizendo sobre doação de terreno irregular, utilização de dinheiro público, enfim, carnê para construção. A gente queria dar essa oportunidade do senhor para desmitificar isso, contar como foi isso. Eu sei que o senhor já falou aí que foi realmente uma obra paroquial, mas mostrar aí para os nossos adversários qual é a verdadeira história em cima da construção do Morumbi. Olha, isso é uma conversa de torcida, né? Gozação de torcida talvez, mas comporta sempre uma resposta. Eu acho o seguinte: eu fui governador 2 vezes. Na primeira vez, numa fase transitória, porque o governador de então foi cassado depois da Revolução, eu tive que assumir o governo e coisa rápida. Na segunda vez, eu fui governador de 71 a 75. Notem que o Estado foi inaugurado em 1970 e eu fui para o governo em 1971. Não consta da contabilidade do Estado que haja qualquer recurso fornecido a um clube de futebol, ao São Paulo Futebol Clube. E por outro lado, se houvesse então dinheiro público e não constasse a contabilidade, eu devia ter esse dinheiro na gaveta, em algum lugar. E eu costumo dizer que eu posso ter muitos defeitos. 2 eu não tenho. Um, não sou mentiroso, e o outro, não sou desonesto. Portanto, é esta a resposta que eu procuro dar a quem diga que tem dinheiro público. Nunca houve isto
nem dinheiro público e nem dinheiro de ninguém.